Ei, eu me chamo Natália, estou no segundo ano do ensino médio do Instituto Francisco de Assis e hoje nós iremos apresentar um trabalho de geografia da professora Yolanda Castro sobre um tema que, além de ser muito importante, deve cada vez ganhar mais relevância. Então esperamos que gostem. Gente, meu nome é Sara, aluna do segundo ano, e no nosso trabalho de geografia a gente decidiu falar sobre a xenofobia. E ao longo do vídeo vocês vão ver um pouco mais sobre o desenvolvimento desse tema. Xenofobia tem origem grega, que vem de xenos, que quer dizer estranho, e phobos, que quer dizer medo. A palavra significa aversão ao estrangeiro, e esse termo foi incorporado aos estudos da psicologia com o intuito de nomear um transtorno psiquiátrico de pessoas que sofrem com medo excessivo aos estrangeiros. E o que é a xenofobia? Bom, é um tipo de preconceito ou intolerância com quem nasceu em um lugar diferente do seu, ou com quem vem de outro país, com hábitos, cultura, religião, alimentação e raça diferente do que somos acostumados. E algumas das causas é o medo de perder o status social, a ideia de que imigrantes representariam um risco ao status econômico dos cidadãos, medo de perder empregos, reafirmação de identidade nacionalista, ideia de superioridade e a ignorância acerca de expressões interculturais. E ela surge basicamente de um preconceito, de um desconhecimento, ignorância de outros estereotipos diferentes, de grupos específicos. E ela contém uma grande influência também etnocêntrica, ligando uma ideia de que uma cultura é melhor que a outra ou superior à outra. A xenofobia está presente não só no Brasil, mas no mundo todo. Os Estados Unidos, ele é considerado o país mais xenofóbico do mundo. Essa prática tem sido bastante evidenciada nos dias de hoje por causa das denúncias, que estão mais fáceis por causa da tecnologia. Podemos citar como um exemplo atual os cidadãos alemães de origem turca que sofrem com a xenofobia de seus compatriotas graças aos estereótipos fenótipicos. Esse contexto xenofóbico não começou por agora. Ele tinha um início desde lá da época dos espartanos e atenienses, que eles eram extremamente xenofóbicos entre eles mesmos, porque eles tinham muitas diferenças marcantes e, por conta disso, eles viviam guerreando, tomando terras uns dos outros e buscando mais poder e dominância, né, do território. Para quem tivesse mais poder, era mais forte, né, claramente. Mas não só os espartanos e atenienses, também tinham os judeus, que também sofreram xenofobia antissemita por toda a peregrinação pela Europa desde a antiguidade. Há duas formas de praticar a xenofobia. De maneira direta, quando são feitas as ofensas às pessoas por conta da sua origem. Nessa forma, não existe agressão verbal, mas deixa bem claro o preconceito da parte da outra pessoa. Ou então de maneira indireta, que muitas das vezes ocorre quando são ditas palavras ou mesmo brincadeiras sem a intenção de atingir a outra pessoa. Sobre a xenofobia e o corona, um exemplo disso é que desde que o corona veio à mídia, a China tem sido alvo de associação direta com a doença. O discurso que antes era algo restrito às comunidades das redes sociais acabou ultrapassando essa barreira e chegou, inclusive, a ser adotada pelas autoridades, que criaram um cenário de desconforto aos chineses, que denegriram, até os direitos básicos humanos deles. Como uma curiosidade, nós podemos dizer que xenófobo é o nome dado a todas as pessoas que praticam a xenofobia. Uma outra muito interessante é que foi criado um livro chamado O Estrangeiro por um escritor, filósofo e francês que se chama Albert Camus. E nesse livro ele escreve um romance que defende uma ideia de que o estrangeiro é realmente aquele que não se reconhece como em si próprio. Mas, ele provoca que o autor denomina de êxilo interior. Ou seja, o livro, ele fala sobre xenofobia. Então, se você quiser saber mais um pouco, você pode ler esse livro, que você vai estar descobrindo um pouco mais sobre o caso, né? Sobre esse tipo de preconceito.
Alguma das formas de prevenção é que o primeiro passo a gente precisaria se aproximar e conversar com os estrangeiros, mergulhando e aprendendo, né, sobre as outras culturas. Isso ajudaria a simpatizar com eles, entender que são pessoas comuns como nós, além de acabarem nos mostrando seus desafios e dificuldades enfrentadas, assim como a gente vive também, para que assim a gente possa começar a ter mais empatia pelo próximo. Desde 13 de maio de 1997, foi criada uma lei, a Lei 9.459, que fala que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ou seja, as vítimas que sofreram com a xenofobia, elas devem exercer os seus direitos e denunciar. Para isso, elas necessitam seguir alguns passos. Primeiro, ela é procurar a delegacia para que seja emitido um boletim de ocorrência, o BO. Posteriormente, o caso será encaminhado para as delegacias especializadas em crimes e ela será notificada. O número de denúncias vai contribuir para que o Estado e o poder público eles possam implementar nas políticas públicas, né? Aumentando a segurança e tudo mais. Depois, esse BO do migrante pode recorrer aos órgãos públicos, como o CRAI, o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, ou a instituições da sociedade civil. Mas se esse processo não for, se você não conseguir fazer esse processo, outra forma de denunciar é discando o SEI, onde a pessoa ela pode denunciar de diversas violações de direitos humanos, inclusive a xenofobia. Na atualidade, esse tipo de preconceito tem sido tão frequente que a Secretaria Especial de Direitos Humanos apresentou um relatório mostrando dados do crescimento de denúncias que houve no Brasil de 633%. Tal prática tem sido tão fácil de ser reconhecida que fatos e ocorrências tem circulado na internet, como, por exemplo, um vídeo que mostra um refugiado sírio sendo agredido pelo Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ou até mesmo muros da Universidade Católica Portuguesa, USP, e de uma instituição de ensino secundário em Lisboa, foram pichados com insultos de racistas e xenofóbicos, falando Europa branca e voltem para as favelas. Esse fato ocorreu em 2020. Ou até mesmo pesquisas foram feitas na Universidade de Minas Gerais, a UFMG, que mostra que 60% dos homens haitianos sofrem com a xenofobia e em caso das mulheres foram atingidas o número de 100% dos casos. E esse foi nosso trabalho, gente. Esperamos que todos tenham gostado. E essa questão é tão séria que agora surgiu um novo tipo de preconceito chamado aporofobia, que é o repúdio, o preconceito com o pobre, com aquele em situação de miséria. E isso é muito errado, é muito feio, então é muito importante denunciar e é muito importante que lutemos pela causa. Então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E muito obrigada por acompanharem nosso trabalho. Um beijo. Deu para entender direitinho? Caso tenha alguma dúvida, é só perguntar. Então foi esse o vídeo. Obrigada pela sua atenção.